Fala comigo, moçada! Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia que você merece, que você respeita, pessoal. Na aulinha de hoje, iremos falar um pouquinho a respeito da química orgânica. Tudo bem? Um assunto extremamente abordado nos principais vestibulares do país. Quando a gente leva em consideração a prova do Enem, química orgânica aparece numa frequência entre 25% e 30% da prova. Um breve histórico, vamos começar em 1777. Bergman dividiu os compostos, até então conhecidos, entre compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Segundo Bergman, todo composto orgânico, isso aí na verdade é de origem animal e vegetal. Se você chora de emoção, escorre aquela lágrima, segundo Bergman, a lágrima é um composto orgânico. Já os compostos inorgânicos de origem mineral, por exemplo, uma rocha. Uma rocha, segundo Bergman, seria um composto inorgânico. Depois chega um jovenzinho chamado Berzelius, teoria da força vital. O Berzelius afirmava que somente organismos vivos poderiam sintetizar compostos orgânicos, moçada. E quando ele era questionado, ele explicava assim: nós temos uma força interna e essa força interna, irmão, vai sintetizar todos os compostos orgânicos. Não me pergunte por quê. O lance é a força interna, teoria da força vital. Em 1828 surge Fleury, ao nome Fleury. 1828, esse cara sintetizou, moçada, o primeiro composto orgânico em laboratório. A partir do momento que ele sintetiza o primeiro composto orgânico, essa teoria da força vital começou a cair em desuso. Ele pegou o cianato de amônio, que é um composto extremamente tóxico, aumentou a temperatura do cianato de amônio e obteve a ureia. A ureia é um composto orgânico presente na urina, pessoal. Beleza? Após essa experiência, a teoria da força vital, ela começou a cair em desuso. Tudo bem? Depois surge Kekulé em 1859. Kekulé foi um marco na química orgânica. Ele define a química orgânica como parte da química que estuda os compostos do elemento químico carbono. Convém ressaltar, moçada, que o carbono se encontra no grupo 14. Ele faz 4 ligações químicas, tudo bem? Tem aquela piada horrorosa que quando o carbono foi preso, ele falou assim: calma aí, senhor delegado, tenho direito a fazer 4 ligações. Ai, que vergonha! Esse carbono, ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer uma dupla e 2 simples, ele pode fazer 2 duplas ou até mesmo uma simples e uma tripla. Observa que quando o carbono ele faz 4 ligações simples, a geometria desse carbono é tetraédrica. E a geometria tetraédrica, ela vai ter um ângulo próximo de 109 graus. Já nessa segunda opção, eu tenho o carbono fazendo uma dupla e 2 simples. Essa geometria já seria a geometria triangular.
esse ângulo é um ângulo de 120 graus e nas duas últimas eu tenho um ângulo de 180 graus, ou seja, a geometria seria linear. Tudo bem? Considera essas duas moléculas iguais, porque no espaço elas ficam em constante movimento. Então, essa molécula da esquerda e a molécula da direita, na verdade, se você gira a molécula da esquerda, você obtém a molécula da direita. Um outro detalhe importante, que o carbono possui uma facilidade em formar cadeias. Então, nesse exemplo, pessoal, o que a gente observa? Eu observo que esse primeiro carbono, ele faz somente uma única ligação. Ou seja, para ele adquirir estabilidade, ele precisa de mais 3 ligações, que eu vou completar com 3 átomos de hidrogênio. O segundo carbono, moçada, ele já está fazendo 1, 2, 3 ligações. Eu sei que o carbono ele precisa fazer 4 ligações para adquirir estabilidade, então eu completo com um único átomo de hidrogênio. O terceiro carbono também um único átomo de hidrogênio. Já o quarto carbono, você observa que ele já está fazendo as 4 ligações. Não tem hidrogênio aqui, não tem hidrogênio aqui e aqui eu tenho 3 átomos de hidrogênio, moçada. Pode crer? Nunca se esqueça disso. O carbono vai adquirir estabilidade fazendo 4. Uma observação muito importante que o teacher mencionou para vocês. O teacher é seu amigo. Eu coloquei assim, ó, elementos organógenos. São aqueles que aparecem com maior frequência nos compostos orgânicos. Carbono e hidrogênio, moçada, isso vai aparecer na maioria das vezes. Aí depois você pode pensar também no oxigênio e pode pensar também no nitrogênio. A respeito da classificação dos compostos orgânicos, bem simples, eu posso ter um composto binário, exemplo CH4. Isso aqui eu tenho necessariamente 2 elementos químicos diferentes. Quando eu tenho um composto ternário, eu tenho 3 elementos químicos diferentes. Nesse exemplo, eu tenho o carbono, eu tenho o hidrogênio e eu tenho o cloro. Já o composto quaternário, eu tenho 4 elementos químicos diferentes. Nesse exemplo, o teacher colocou para vocês o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio. A classificação dos carbonos a respeito de carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Aluninhos, o carbono quando é primário, ele é ligado a exclusivamente um átomo de carbono ou até mesmo nenhum átomo de carbono. Tudo bem? O carbono secundário, ele é ligado a 2 outros átomos de carbono, o terciário a 3 outros átomos de carbono e o quaternário, evidentemente, a 4 átomos de carbono, moçada. Um exemplo, olha só, se eu observo esse carboninho da esquerda, ele é ligado somente em um único átomo de carbono, ou seja, ele é primário. Tudo bem? Já esse carbono, ele está ligado a esse e esse. Isso aqui só pode ser um carbono secundário. E esse, teacher? Isso aqui, aluninhos, só pode ser um carbono terciário, ó. 1, 2, 3. Tudo bem? Depois eu tenho um carbono quaternário e os demais seriam carbonos primários, ok? Já no segundo exemplo, esse primeiro seria um carbono primário, que ele está ligado a apenas um único átomo de carbono, que seria esse da direita. Tudo bem? Depois um secundário, depois um terciário. Preste atenção nesse. Esse cara é o carbono primário.
o único átomo de carbono que ele está ligado é esse aqui. E o de baixo também seria um carbono primário. Combinado? Dica do teacher. Quando eu penso nos compostos orgânicos, geralmente são ligações covalentes, ok? Por isso que esses compostos orgânicos, eles são conhecidos, na maioria das vezes, como compostos moleculares, pessoal. Para a gente finalizar essa primeira parte da aula, o teacher colocou aqui como encontrar a fórmula molecular de compostos orgânicos. Aluninhos, o lance é o seguinte, eu posso representar um composto orgânico assim. Quando eu faço com essa ideia, eu vou observar os seguintes aspectos. A cada extremidade dessa, eu tenho certeza que eu tenho um átomo de carbono. Agora, eu penso assim, ó, se eu observo, por exemplo, isso aqui. O carbono faz 4 ligações. Esse cara está fazendo, ó, 1, 2, 3. Olha esse, aonde que o mouse está aqui, ó, a setinha do mouse. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esse carbono, esse carbono, esse carbono e esse carbono, para adquirir estabilidade, ele precisa de mais um hidrogênio. Já esse carboninho, ele faz 1, 2, 3, 4 ligações, ou seja, ele já é estável. Tudo bem? Estável, estável. Isso aqui está fazendo, ó, 1, 2, 3, mais um hidrogênio aqui, 1, 2, mais 2 hidrogênios aqui. Ficaria algo parecido com isso, né, moçada? Tudo bem? Observa que todos os átomos de carbono, eles fazem necessariamente 4 ligações, sempre. A fórmula molecular, eu vou colocar sempre carbono, hidrogênio e o que aparece depois em ordem alfabética. Então, ficaria, moçada, fórmula molecular C8H8O. Tudo bem, meus amores? Tamo junto?